Se você é profissional que lida com o idoso e vira e mexe tem que também lidar com os conflitos do idoso com a sua família, esse vídeo é para você. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestre em gerontologia, e hoje eu vou te dar 3 orientações para você compreender melhor e saber como intervir em caso de conflitos familiares com o idoso. Meu nome é Thaís Rezende, eu sou psicóloga e mestre em gerontologia e hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas a respeito do idoso e da família. Se você aí é profissional da saúde ou da educação, e trabalha com idosos, inevitavelmente você vai trabalhar com a família em algum momento. Às vezes de uma forma mais direta, às vezes de uma forma indireta. E uma outra coisa importante é a gente entender que família não é apenas aquelas pessoas com quem a gente tem um laço sanguíneo, mas principalmente aquelas pessoas que a gente tem um laço afetivo e de convivência. A própria Constituição brasileira reconhece isso, que pra gente categorizar um grupo de pessoas como família, não necessariamente é preciso haver um vínculo sanguíneo, uma relação sanguínea estabelecida. Então pode até ser que um idoso em uma instituição, como por exemplo uma instituição de longa permanência, tenha como os outros idosos e os próprios funcionários a sua família ali. Então é sempre legal a gente tentar entender quem está representando a família do idoso naquele momento. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que está assistindo o vídeo de hoje a pensar: como é a sua família? Na sua família tem pessoas idosas? Essas pessoas idosas participam do seu dia a dia, participam da sua rotina ou não? Essas pessoas vivem afastadas? Qual é o modelo de idoso que você tem aí na sua família? É aquela pessoa que ainda exerce um papel hierárquico, tem um modelo aí mais patriarcal, até mesmo se for uma mulher, mais matriarcal, uma idosa que está sempre à frente, no meio da família, ou não, é um idoso que já é mais dependente, que precisa de cuidados, ou até mesmo um idoso que é completamente independente, que tem a sua própria vida, que nem entra em contato às vezes com os filhos. Tenta pensar qual é a representação que você tem de família e de idoso inserido nesse contexto familiar. Eu gostaria de te convidar a pensar nessas coisas, porque o modo como nós profissionais iremos ver as famílias, a organização familiar do idoso, pode ser influenciado pelo modo como é a nossa família. Isso não é nada difícil de acontecer, da gente, por exemplo, achar que tem que ser de determinada forma porque a nossa família se organiza assim. Mas eu gostaria de te convidar hoje a entender que a família pode se organizar de formas muito diferentes do que a sua família. E que muitas vezes essa relação entre o idoso e a sua família precisa, antes de ser julgada ou até mesmo de haver uma intervenção ali para ajudar, a gente precisa fazer um esforço para compreender como funcionam essas relações. Às vezes, numa tentativa até de ajudar, a gente já chega querendo intervir, já chega querendo propor alguma coisa e a família muitas vezes não está precisando daquilo, o idoso não está querendo aquilo. Por isso, antes da gente tentar julgar o idoso ou a família, a gente precisa tentar compreender esse contexto. E por isso eu quero trazer 3 pontos aqui hoje para você tentar compreender melhor como é a relação da família com o idoso e por que essa relação é deste modo que você está observando. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês refletirem é o seguinte: como são as representações sociais que essa família desse idoso tem acesso? Isso tem a ver com muitos fatores, em especial o fator aí socioeconômico, mas não apenas isso, Não se limitem a isso. Mas eu quero que vocês tentem entender para essa família o que significa ser idoso, o que eles aprenderam que é ser idoso. Será que eles aprenderam que ser idoso é aquela pessoa que já precisa ficar quietinha no seu canto, que já trabalhou a vida toda, agora precisa descansar? Ou eles acham que idoso é uma pessoa que ainda tem aí o seu papel social, que ainda precisa trabalhar, mesmo que não seja por uma questão financeira? Será que essa família tem uma ideia de idoso como uma pessoa saudável, uma pessoa ativa, que ainda tem muitas coisas para fazer?
ou como uma pessoa frágil, sempre uma pessoa doente, que precisa de carinho, de cuidado, de atenção, porque senão morre. Será que essa família aí entende o idoso como uma pessoa ainda dotada de desejos, de talentos, né, de vontades, até de uma sexualidade, ou acham que não, que o idoso deve ficar em casa e que ele não tem mais nada para fazer, mais nada para aprender? Será que eles entendem o idoso como uma pessoa sábia, que ainda tem coisas para ensinar, né, que ainda pode até mesmo aconselhar a família, ajudar na formação da família, ou que é uma pessoa retrógrada, ultrapassada, cheia de preconceito e que a gente tem que vencer esse passado? Percebem que eu trouxe aqui vários binômios, mas vocês podem pensar em vários outros, várias representações sociais dos idosos, né, que a família pode carregar. E isso vai se perpetuando muitas vezes de geração para geração. Então, primeiro de tudo, minha orientação é essa. Procure entender qual é a representação social que essa família tem do idoso. Porque isso pode influenciar muito na forma como a família lida com esse seu familiar, com esse seu idoso. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer para você refletir é o que essa família realmente entende a respeito do processo de envelhecimento. Essa família teve uma educação no sentido de compreender o que é esperado que aconteça com o envelhecimento? Muitas vezes a resposta para essa pergunta vai ser não, porque a gente não é ensinado sequer a pensar sobre o nosso processo de envelhecimento. Imagine então a gente entender o que é próprio do envelhecimento, o que não é. Então, muitas vezes acontece das famílias acharem que tratar bem o idoso e cuidar da sua velhice é, por exemplo, privá-lo de tudo, né? Fazer tudo por ele, é protegê-lo ao máximo. Enquanto algumas famílias às vezes vão achar que aquilo que o idoso tem, aquela dor, é uma frescura, é uma manha que ele está fazendo para chamar atenção, que ele voltou a ser criança. Então, a gente ajudar essas famílias também, né, trazendo conteúdos, informações sobre o que de fato é o envelhecimento, o que você espera que aconteça com o passar dos anos, o que já pode ser sinal de uma doença, de uma patologia que está ali se instalando. Também ajudar essa família, que muitas vezes não está compreendendo esse processo e por isso está entrando em conflitos com o idoso, a compreender o seu próprio processo de envelhecimento e as coisas que vão mudar, não apenas no sentido fisiológico, do corpo, mas também os papéis sociais que vão se transformando, a questão psicológica, né? A forma da gente pensar que também vai se transformando, a nossa relação com aquela pessoa que era de um modo, mas que conforme a vida vai avançando, a gente vai transformando também a nossa forma de se relacionar com as pessoas à nossa volta, em especial com a nossa família. Então eu convido vocês a ajudarem essas famílias a entenderem o que de fato é o processo de envelhecimento, o que é esperado, o que não é, o que já pode ser sinal de patologia e necessitar de uma intervenção, porque assim ele vai ter muito mais recursos para compreender o que o idoso está passando e o que ele também vai passar. E um terceiro ponto é a gente tentar entender qual a história de vida daquele idoso com o seu familiar. Se esse idoso tem aí um filho que às vezes não quer contato com ele, antes da gente julgar e da gente falar como que pode um filho abandonar um pai, a gente precisa ter um esforço, né, de ter uma empatia e tentar compreender como foi essa história. Qual foi a forma desse idoso se relacionar com seus familiares ao longo da vida? Como ele criou esses filhos? E entendam, por favor, eu não estou aqui querendo justificar, né, nenhuma forma de abandono ou de negligência por parte dos familiares, mas sim convidar você a compreender como foi que essa história aconteceu, até para que você possa ajudar o familiar a ressignificar isso. Isso faz muito parte do papel do psicólogo. Então, por exemplo, se aquele idoso foi mais duro, foi mais rígido, às vezes foi um idoso que usava muito de punição corporal, né, de castigo físico, ou até mesmo privou os filhos de estudar porque tinha que trabalhar na roça, para você ajudar essa família a entender, né, quais as dores dessa família e também o que levou o idoso a agir daquela forma, né? Será que ele também não teve pais que ensinaram aquilo para ele? Será que de alguma forma ele não fazia aquilo tentando proteger, achando que aquilo era uma forma de formar o caráter, que aquilo era de fato o que seria mais importante?
Então, as diferentes gerações terão também diferentes formas de pensar. Isso é muito natural. A forma como você pensa hoje talvez não será a mesma forma do seu neto pensar se você tiver um neto ou se você for ter um neto um dia. O fato é que a vida vai mudando, o mundo vai mudando e a gente vai mudando a nossa forma de pensar. Então, a gente também julgar os idosos pela forma deles terem pensado é a gente também não conseguir compreender e respeitar essa história que está evoluindo, que está em constante mudança. Então, essas foram algumas reflexões iniciais que eu gostaria que você fizesse, em especial você que é profissional, que trabalha com idosos e suas famílias, mas também que você refletisse sobre isso a respeito da sua própria família, dos idosos da sua família, tentar responder essas perguntas para que a gente consiga construir sempre pontes, né, ao invés de muros. A gente precisa ter empatia se a gente quiser de fato ajudar também na mediação aí dessa relação entre idoso e seus familiares. O vídeo de hoje foi esse e ele é apenas o primeiro de uma série de outros vídeos que eu vou falar sobre o idoso e a sua família. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para todos os vídeos, para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. E é claro, se você tem Instagram, não deixa de me seguir lá também, para você ficar por dentro dos conteúdos que são exclusivos para aquela rede social. Te espero na próxima semana com ainda mais felicidade.